Senhor, Shalom Adonai, eu sou Dom Caetano Ben José, apóstolo do Senhor desde o ano de 1998. Naquele ano o Senhor me chamou até a eternidade e quando eu cheguei lá, Ele disse que eu deveria voltar e dizer a todos que vocês estão errados. O apóstolo João tem a razão total dos fatos e ele descreveu durante a sua vida e até ao fim, defendendo o reino de Deus e a possibilidade eterna da salvação. Se você não crê no Filho unigênito de Deus, não poderá entrar na glória eterna. E se você não crer que o Filho unigênito de Deus nasceu aqui na terra de uma mãe humana e foi crucificado e morto e ressuscitado, você também não poderá herdar o reino de Deus. Se você não acreditar que Deus tem o seu Filho unigênito, mas também é Pai, Filho e Espírito Santo, você também não poderá entrar na eternidade. E o que quer dizer isso? Já que as pessoas vivem se confundindo para negar a realidade de que Deus é Espírito e habitou entre nós por 33 anos como homem e aceitou não ser semelhante a Deus na terra, mas ter a semelhança do homem que ele mesmo criou e que pecou contra ele, se tornando uma imagem defeituosa de um domínio perfeito. Ora, se a imagem não é perfeita, o que sugeria isso para a própria humanidade que Deus quis escolher e salvar é que ele mesmo não era perfeito. Jesus Cristo, enquanto estava vivo, disse: sede perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Veja bem, Jesua de Nazaré, um nome que foi escondido pelos rabinos judeus para que fosse negado no meio da multidão, quando os mesmos rabinos fizeram com que a multidão não aceitasse a salvação do Senhor, mas condenasse ao nosso mestre no lugar de Barrabás. Preste bastante atenção nisso. Quando o homem discorda da santidade do Senhor, ele atribui ao Senhor pecado e falha, e isso é negar o Espírito Santo de Deus. Ou seja, que Deus, sendo Espírito, não é apenas a sua obra conclusa e perfeita, mas que ele deveria ser o que essas pessoas pensam que é a retidão. Ou seja, as pessoas querem fazer o que querem, mas não querem dar a Deus a glória devida. O Senhor Jesus disse: a ninguém chameis mestre, senão o mestre Jesus, o Filho de Deus. Logo, se o Filho de Deus decidiu que nós estamos certos e vocês estão errados, o mais sábio é que vocês aceitem isso. Aqueles que não blasfemarem contra a santidade do Senhor, dizendo que o Pai errou ao escolher com o Filho em concordância da eternidade. Este 12º apóstolo e cada um dos apóstolos, mesmo aquele que se tornou seu traidor, veja a santidade de Jesus Cristo, que admitia que não era bom, mas que apenas estava bom a suficiência enquanto não concluiu a obra
da salvação da humanidade com seu próprio sacrifício. Jesus Cristo demonstrou que não deveríamos chamar sequer a Ele de bom, mas apenas o Pai que está no céu, porque ele não tinha o conhecimento total da vontade do Pai, mas apenas aquilo que o Pai lhe falava. Ele escolheu 12 apóstolos, e um deles era um diabo, um inimigo, alguém que o trairia. E Jesus Cristo soube quem era o inimigo quando esse inimigo foi se enforcar e acabou ficando sem as tripas. Pense bem, meus irmãos, quando Jesus Cristo nos dá a oportunidade de aceitar que as suas escolhas são santas, já que os apóstolos que ele escolheu, menos aquele que Deus, o Pai, quis colocar como acusador e traidor do nosso Senhor, todos se salvaram. Cabia apenas a Jesus Cristo e ao Pai da eterna glória escolher o 12º apóstolo, e não a homens, nem mesmo aqueles que se digam mais santos ou mais puros. O Senhor Jesus simplesmente disse: o Mestre escolheu este ser humano pecador, falho, que aqui vos fala, para vos passar a mensagem do Evangelho. O Pai Celestial deu o seu Filho unigênito para a humanidade, e quando o tomou, levando sobre seu Filho toda a maldição e dor da humanidade, fez com que aquilo que antes era considerado injusto e imperfeito fosse então considerado justo e perfeito. E seu Espírito novamente se alegrou quando o Senhor Jesus viu que a sua obra concluída era vitoriosa, segundo a vontade do Pai. Veja bem, o Espírito Santo de Deus é apenas um e une toda a cristandade. O Pai Celestial, o Senhor Jeová, é apenas um e une a todo o universo, medindo-o com seus palmos. O Senhor Jesus, seu Filho unigênito, deixou isso bem claro quando disse: as obras que faço não as faço por mim mesmo, mas meu Pai, que está no céu, as faz em mim. Aqueles que não quiserem aceitar o testemunho dos 12 apóstolos, o testemunho do nosso Senhor Jesus e a vontade do Pai, não terão parte no reino de Deus, pois a família do Senhor e o reino de Deus são aqueles que obedecem aos mandamentos do Senhor, conforme a vontade de Jesus expressa na Bíblia Sagrada, que é o livro que foi inspirado por Deus. Imaginem que muitos querem compor controvérsias acerca dos apóstolos. Eu, por exemplo, não posso precisar as posições dos apóstolos ao redor da refeição, da primeira refeição eterna com Jesus Cristo. Eu só posso precisar que quando nos voltarmos para a refeição, eu estarei no lugar em que ele me mostrou, representando a tribo de Judá, pelo qual entram os gentios, aqueles que são não nascidos de família judia. O Senhor Jesus revela assim que aqueles que têm assento na mesa do Senhor, aqueles que têm o seu trono, onde receberemos junto com todos, após termos servido a todos a nossa refeição, tem cada um o seu lugar e não se coloca em posição de ficar espiando para a tribo dos outros apóstolos. Aqueles que alcançaram também o seu lugar na glória e já conhecem qual o seu trono, não ficam duvidando do Pai, e nem duvidando do Filho, e nem duvidando do Espírito que nos infunde. Aqueles que duvidam tenham a sabedoria
de nunca virar os seus olhos e as suas vozes para nós e dizer que nós tínhamos ou teremos demônios, pois a eternidade não muda. Deus pode trocar as suas vontades e os seus ânimos, mas as nossas vontades, os nossos ânimos, preservou ele para a eternidade, para ter entre si e consigo amigos e irmãos que estejam todo o tempo com ele. Recomendamos a todos vós as bênçãos dos céus, a saúde, a paz, a prosperidade advinda daqueles que buscam a simplicidade, e pedimos que Deus nos dê sempre as graças advindas das alturas. Também pedimos que aqueles que tenham o poder da misericórdia em suas mãos, tenham misericórdia das pessoas que estão carentes e enviem para elas alimentos, roupas e todas as coisas que necessitam para manifestar a alegria do Senhor, que é, conforme está escrito em sua palavra, lida no dia em que foi encontrado o livro da lei, a nossa força. Naquele dia, os levitas acalmaram o povo e mandaram que não chorassem, mas que se alegrassem, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Assim, que não tenhamos inveja daqueles que se alegram, mas que mantenhamos os olhos firmes, pois aqueles que ainda estão enredados com os pecados que tornam as pessoas indignas do reino de Deus, a saber, a feitiçaria, a avareza, a sodomia, o efeminismo, quando as pessoas são interesseiros, ou quando as pessoas praticam os pecados que são descritos na palavra de Deus, tenhamos misericórdia deles e não os deixemos passar fome, ou não queiramos ter entre nós pessoas que venham a feder como porcos ou como cães lavados. Lembrem-se, tanto os porcos vivem sujos, quanto os cães, mesmo depois de lavados, fedem. A paz do Senhor seja com todos vós, em nome de Jesus. Cachorrinho é bonitinho, mas depois toma banho, fede a beça, né? O Senhor tenha misericórdia de todos nós. Agradecemos a todos aqueles que estão dando joinha lá na igreja Quântica Mundo Feliz, em nome de Jesus. Os crentes, a paz do Senhor para quem quer, mundo feliz para quem quer, em nome de Jesus.